Fala pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Israel Sayão e o tema do dia hoje é o que causou a Reforma Protestante. E é normal martelar teses em uma porta? Para explicar a pergunta do dia hoje, eu vou continuar o que eu falei na semana passada sobre o que foi a Reforma Protestante, mas a gente vai focar especificamente na Alemanha, na cidade de Wittenberg, onde Martim Lutero martelou as 95 teses na porta. Ou será que ele não fez isso? Isso é tudo historinha. Vamos descobrir. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente vai abordar três assuntos diferentes. Primeiro, o que foram as 95 teses? Segundo, o que é escolástica? E terceiro, ele realmente martelou as teses? Aquilo acontecia? Porta é para isso? Então, a primeira pergunta é o que as 95 teses foram, né? Qual que foi o propósito delas? E elas tiveram um título oficial. O título é Disputa ou Disputação, dependendo de como você traduz, do Dr. Martim Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. Então a pergunta é, tá, esse é o título das teses, então não é que as teses elas estavam desvinculadas de um propósito maior, não eram 95 teses aleatórias, elas eram um projeto único e o tema da tese maior de Lutero era indulgência tem valor? Dá para ser respeitada? Tem alguma relevância teológica? E o método em que Martim Lutero discute esse assunto vai ser através da escolástica. Então, o que é escolástica? Na Idade Média, a partir do século X, XI e até o século XVI, a forma em que as universidades europeias funcionaram era com escolástica. Vem do grego esse termo e ele está associado a pessoa instruída, a quem frequentou a escola. Então, para eles utilizarem a escolástica, eles usavam a dialética dos filósofos gregos, a razão, né, o racionalismo, e eles aplicavam isso à fé. Então, assuntos de fé, de teologia, de Bíblia eram discutidos com lógica, com razão. Então, naquela época, a Basílica, né, de São Pedro estava sendo construída em Roma, começou a ser construída em 1506, uns 11 anos antes de Lutero, iniciar, né, dar o primeiro passo da reforma em Wittenberg, na Alemanha, e ele chegou a visitar Roma e ver a construção inicial dessa basílica. E para financiar a obra da basílica, a Igreja Católica estava vendendo indulgência, né? O que era uma indulgência? Ela era um título, uma nota promissória, um título de crédito com Deus. Então vamos supor que você faz muita coisa errada, você pecou muito, está devendo. O que você faz? Você compra um título de crédito do bispo XYZ e daí você recebe um perdãozinho no céu. E a pergunta é, isso tem eficácia? Isso tem valor? Pode? Está na Bíblia? Faz sentido? Essa era a disputação de Lutero. Lutero está argumentando racionalmente, embasando seus argumentos, suas teses com o texto bíblico, com as Sagradas Escrituras, com a tradição da igreja, e ele embasa discutindo, olha, na minha opinião, indulgência não tem valor, não tem eficácia, não dá para pagar, para comprar perdão de Deus com um papel que a igreja está emitindo, não está rolando. Esse é o argumento de Lutero. Então Lutero, quando ele inicia o seu debate, ele não está propondo uma mudança absoluta de todo o sistema da igreja, ele simplesmente está fazendo uma disputação dentro do ambiente universitário, porque Wittenberg, a cidade onde ele faz essa publicação oficial, é uma universidade e é uma igreja da Universidade de Wittenberg. Então, no ambiente universitário, ele propõe uma tese, ele argumenta que indulgência, perdão, não se vende com dinheiro na terra, não adianta arrecadar dinheiro para construir a igreja dessa forma, porque esses papéis, essas indulgências não têm valor. Então, esse é o contexto onde a reforma vai iniciar. Então, é isso que vai causar a reforma. Lógico, com o passar do tempo, a situação fica muito mais complicada, vai ter conflito, vai ter um pouco de violência e vai causar algumas guerrinhas também na região, né, da Europa, e a reforma vai se desdobrar e outros assuntos vão acabar se tornando mais relevantes. Mas, no momento, o que causa, o que dá, digamos, o kickstart da reforma vai ser especificamente essa disputação, esse argumento que Lutero vai ter com outros líderes da igreja, inclusive ele vai até enviar por carta essas teses
para argumentar com outros líderes da igreja e falar, pessoal, vamos pensar, vamos discutir, racionalmente isso não faz sentido, a Bíblia não embasa isso, nós não deveríamos estar vendendo indulgências porque elas não têm eficácia. Daí a pergunta vem, legal, a gente entendeu que a escolástica, que é o método de usar a razão para discutir assuntos, chegar à conclusão, mesmo assuntos teológicos, a forma em que as igrejas e as universidades medievais discutiam os assuntos durante os 500 anos da Idade Média, mas que história é essa de martelar essas teses na parede, na porta? Isso é normal? Eu nunca vi isso. E a razão é, tem uma verdade que pode ser que isso aconteceu, mas pode ser que isso não aconteceu. Então os historiadores eles afirmam que a primeira menção disso é só 30 anos depois que Lutero efetivamente publicou essas teses. E se você vê uma cidade medieval europeia, você vai ver que tem uma igreja no meio da cidade. Então faz um certo sentido a publicação de alguma novidade estar vinculada a esse prédio. E é verdade que as portas das igrejas eram usadas como um local de publicar informações novas. Então, supondo que Lutero efetivamente fez isso, é muito mais provável que essas teses foram meio que coladas, como se fosse um cartaz de algum evento. Então, é uma forma de publicar um documento do contexto medieval, particularmente na região da Alemanha, isso era comum. As portas da igreja poderiam e eram usadas para publicar informações. Agora, é muito improvável que essas 95 teses, que uma disputa escolástica foi publicada na porta de Wittenberg. Isso é mais improvável. Com certeza elas foram enviadas para outros líderes da igreja nessa disputação, nesse, digamos, embate racional desse assunto, mas é muito improvável que elas foram colocadas, né, na porta da igreja. Agora, por que isso é o que todo mundo lembra? A imagem da reforma é Lutero com o martelinho, com as teses na porta da igreja de Wittenberg. E 100 anos depois desse fato ter acontecido, foi uma antecipação de uma guerra, chamada Guerra dos 30 Anos, onde os católicos, liderados pela dinastia Habsburgo, e os protestantes, liderados por outros príncipes e líderes dentro da região da Alemanha, particularmente na região do Reno, teve um líder que ele usou esse momento de Lutero para motivar os seus soldados para lutarem. Falou, olha, a gente está no mesmo time, a gente é contra aqueles católicos. Então, para eles terem um senso de identidade, ele romantizou esse evento e assim a gente vai ter um documento antigo, uma publicação que mostra Martinho Lutero colocando essas teses na porta como se fosse um momento histórico de confrontação, de embate ideológico contra o inimigo, que no caso, 100 anos depois, os protestantes e os católicos já tinham príncipes definidos, líderes definidos, e eles estavam em confronto, né? Para finalizar esse vídeo, eu queria ressaltar que aconteceram dois tipos de reformas, e para entender muito bem Lutero, é muito legal saber que a reforma de Lutero ela pode ser considerada uma reforma de magistério ou magisterial, em que eles querem consertar a igreja institucionalmente, então mantendo a relação dela com o governo, com o poder. Por isso que a reforma luterana ela vai ser aderida por líderes de Estado. E isso é um perfil de reforma. A reforma de Calvino, de Zwinglio também foram semelhantes. Existe a reforma radical. A reforma radical foi uma ruptura absoluta dos reformadores com o rei, o príncipe, o líder político. Daí a gente vai ter, por exemplo, os anabatistas. Então, para entender o começo da reforma, é muito legal saber que Lutero fez uma reforma institucional conectada com o magistério, no contexto da disputação, da discussão teológica racional no ambiente universitário medieval, através da escolástica. E o tema que startou, que começou, que iniciou o debate foi o quê? Indulgência. É válida ou não é? A conclusão racional e bíblica é que não, as indulgências nunca tiveram eficácia. Então Lutero tinha razão. Agora, muito mais aconteceu. Eu vou continuar falando, gravando mais vídeos. Próxima semana vai ter mais um vídeo sobre a reforma. E não esquece que vai ter a viagem para a Europa com a Biblos Viagens. A gente vai discutir e ver muitas coisas sobre a viagem. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau para todo mundo.